procurando encontrar uma justificativa para a felicidade, a criatura humana tem rumado pelos difíceis caminhos da tecnologia e do sentimento, a fim de desfrutar a paz. Todos nós, de uma ou de outra forma, anelamos pela felicidade. A felicidade, no entanto, é um pomo que pomos aonde não estamos e estamos onde não a pomos. Afinal, o que é a felicidade? A felicidade tem passado através da filosofia grega, antes da filosofia oriental, até esse momento de desvario do pensamento, por diversas etapas e apresentações. Na Grécia Antiga, poderíamos encontrar Zenão de Cício, estabelecendo que a nossa vida tem um sentido, encontrar a felicidade. E essa felicidade seria a beleza, a apresentação do estético, do ético e daquilo que pudesse provocar em nós um estado superior de consciência. A esse propósito, a felicidade passou a ser a busca da perfeição exterior em nossa realidade objetiva. Mais tarde, bem mais tarde, Dostoiévski, em pleno exílio na Sibéria, contemplando as lutas que se travavam na mãe Rússia, estabeleceu que o homem e a mulher deveriam continuar buscando a felicidade, mas essa felicidade que estava além do cotidiano, do imaginado, e criava na beleza a sensação da felicidade. A verdadeira felicidade será a única forma da criatura humana elevar-se e encontrar a plenitude da paz. Mas naquele período, Epicuro desenhava a felicidade como sendo uma meta que pode ser conquistada através do poder. Aquele que tem poder normalmente é feliz, porque ele tendo, compra e goza. Gozando, ele parece ser feliz. Mas será que a felicidade é essa busca interna da criatura humana, sempre insatisfeita? Se consultarmos a história, veremos, por exemplo, que os homens mais ricos do mundo, os reis mais poderosos que a terra jamais pôde conduzir, apresentavam apenas alegria e prazer, não felicidade. E a maioria deles deixou um legado amargo, uma decepção terrível diante da posse. No entanto, à medida que as gerações se sucediam, na era pré-cristã, na busca do todo, sempre impalpável e impossível de ser retido, o ser humano percebia que era necessário muito mais do que ter. Era necessário fazer um esforço para superar as vicissitudes, porque a maioria das pessoas que tinham não se bastavam com aquilo que tinham e desejavam mais, buscavam mais, inteiravam-se da necessidade de ser aflito, este ser, e ao mesmo tempo cambalear na angústia das posses possuidoras. E a filosofia deu conta que a posse é um recurso terrível, porque invariavelmente aquele que possui é possuído pela posse que o possui. E invariavelmente acha que a realidade da vida não está em reter, mas em multiplicar, atormentado pelo medo de perder o que tem
e voltar à inutilidade da realidade humana em que o ter desaparece diante de fenômenos interiores que independem da nossa posse. E a felicidade, neste momento, deixou de ser esse estado de ansiedade na qual hoje ainda nos batemos de uma maneira feroz. Era muito comum dizer-se que o indivíduo possuidor era muito atormentado. E nesse tormento nós vimos as mais preciosas lições do pensamento dominador de regiões do passado, como a Pérsia, a Índia, a China e particularmente a Babilônia, as expressões das cidades poderosas que sucumbiam ao peso da voracidade do tempo em uma noite, em um dia. O poderoso era devorado por outro poderoso, e a roda da infelicidade estava sempre próxima da criatura humana, já que a felicidade não era exatamente ter. Que seria a felicidade? Não ter. Porque se quem tem medo de ter, quem não tem, já não passa por essa necessidade. Mas aquele que não tem é infeliz, porque gostaria de ter. E programa o ter através de duas colocações. Quando eu tiver, eu serei feliz. No entanto, ele coloca outra conjunção. Não apenas quando, mas se eu tiver. E ele joga sempre na direção do futuro aquilo que é o não ter. Porém, patrocinando o não ter, surgiu o pensamento cínico, que periodicamente volta à terra com outras expressões de natureza filosófica. Foi naturalmente Diógenes, o grande pensador, que estabeleceu que a felicidade é não ter nada. Ele mesmo, em Atenas, vestia uma roupa de tábuas e saía pelas ruas de Atenas com uma lâmpada de óleo acesa, procurando um homem, isto é, um homem feliz. E quando lhe perguntavam, mas tu por acaso não és feliz? Não, não. E por que não sou? Eu procuro alguém que seja para me ensinar a felicidade. O pensamento de Diógenes está hoje em nossa sociedade de uma maneira cínica. Faça o que quiser para ser feliz. Mas para poder fazer o que quiser, é necessário compreender que toda ação é seguida por uma reação. Toda causa produz um efeito. E das leis da física, todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. Então a felicidade que é inteligente deve provir de fenômenos de natureza inteligente. Não apenas possuir, mas acima de tudo ser livre. Ser livre, mas não ser libertino. Quando se é libertino, se comete um grande pecado diante da sociedade que cobra aquilo que oferece. Então a felicidade grega ainda está apresentada em nós no capitalismo, no comunismo, no niilismo. É muito comum as pessoas modernas combaterem o status quo para poderem dizer que são inteiramente livres. Mas é nesse estado de liberdade econômica, sociológica e afetiva que ocorrem fenômenos metafísicos. E a pessoa perde aquela sensibilidade de ser realmente livre. As enfermidades perversas, as obsessões cruéis, os estados de insatisfação são características do fenômeno humano, desse ser, objeto, homem, mulher, que ainda se encontra numa fase de transformação no seu problema evolutivo. Para termos uma ideia de quanto influiu na sociedade
o pensamento de Diógenes, conta-se que em determinado período ele havia programado totalmente o desinteresse pelas coisas, zombava de tudo, era modernamente um anarquista, era aquela pessoa que protestava, como algumas pessoas denominadas da esquerda da vida, da esquerda do pensamento, da esquerda de si mesmo, isto é, sem uma direção correta. Então, naquele momento, um grande conquistador, aos 30 anos de idade, dominou a terra. Este homem extraordinário partiu da sua terra natal, recebendo a herança de seu pai, e conquistou o mundo. Era de uma nobreza de caráter incomum e dizia que era necessário ter um objetivo na vida para poder viver. A vida em si mesma, diz-nos a ciência, gasta energia, e gastando energia necessita de ter energia compensada. Todo esforço está dentro de uma lei da física, a lei do desgaste, da renovação, essa lei que mantém, de certo modo, o equilíbrio do universo. E então, aquele conquistador era discípulo de Diógenes. Ele sabia que tudo que tinha não valia nada. E, curiosamente, quando ele estava para morrer, as suas últimas palavras foram requisitadas pelos seus generais. Senhor, diz-nos da tua sabedoria as palavras que devem nortear a nossa vida. E ele, ultimando de uma enfermidade inesperada ao seu corpo, de 32 anos apenas, ele disse que o nosso imenso império seja governado pelo general mais forte. E estabeleceu a desgraça do próprio império, porque os generais começaram a lutar entre si para ver dentre eles qual seria o mais forte. E o grande império ruiu, desaparecendo das páginas do tempo. Mas conta-se que, estando ele interessado em conhecer Diógenes, foi até onde se encontrava o pensador. E ali estando, pediu ao governador da cidade que comunicasse a Diógenes que ele, imperador do mundo, estava interessado em conhecê-lo. Diógenes vivia no arrabalde da cidade, em algo que parecia uma casa, mas não era exatamente uma casa. Era um rancho, mas não exatamente um rancho. Era um amontoado de pedras, de tábuas. Não exatamente isso. Era um abandono para mostrar a inutilidade de tudo. E quando chegou a notícia de que este homem que governava o mundo queria falar com ele, ele disse sorrindo: que paradoxo! Ele é o dono do mundo e quer falar comigo? Sim, é do interesse dele. E se por acaso tu não o atenderes, disse-lhe o governador da cidade, ele vai destruir totalmente a cidade. Diógenes disse: que ótima oportunidade, pois eu não vou atendê-lo, para que ele destrua a cidade e não tenhamos mais preocupação nenhuma. Depois da cidade destruída, seremos felizes, não temos preocupação. E curiosamente, quando foram dizer ao grande homem, este sorriu. Como é que aquele verme tinha coragem de dizer isso? Pois já que Diógenes não ia até ele resolveu ir a Diógenes. Preparou-se, seus generais organizaram um desfile e os seus soldados guiaram-no até a choça miserável de Diógenes. Quando ele chegou, Diógenes estava sentado no que seria a sala de recepção, bem, sentado no solo e brincando com o pó que se acumulara na terra. Ele então chegou e disse: Diógenes, o filósofo levantou a cabeça, venho dizer-te que eu sou o governador do mundo
e venho dar-te metade do mundo. A partir de agora, governaremos a terra. Eu serei a espada e tu serás a bênção da organização. Sentar-nos lado a lado, e de lado a lado nós edificaremos a unidade de um mundo feliz. Diógenes levantou-se. Ele estava à porta com os braços abertos e empurrou e disse com amargura: Senhor, não me tome aquilo que me não pode dar. Então o imperador olhou que ele estava tomando daquele infeliz e percebeu que, estando na porta, ele impediu o sol de entrar na furna e compreendeu que podia dar tudo menos o sol. Perdoou a Diógenes e morreu logo depois. Diógenes, no entanto, sobreviveu muitos e muitos anos.